Eu já vou partir direto para a prática e vou mostrar a você uma inusitada carta de um livro que eu adoro, chamado Cartas Extraordinárias. Foi um cara, chama Shawn Usher, que fez um compilado de cartas históricas, assim, algumas delas muito interessantes, sabe? Tipo, Rainha Elizabeth passando uma receita, por exemplo, por meio de uma carta à mão. É bem bacana este livro. E ele é lindo, decorativo e tudo mais. Olha, devia ganhar porcentagem desse livro fazendo essa propaganda maravilhosa, mas o livro é realmente bem bacana. E uma das cartas lá foi enviada por Mahatma Gandhi, pacifista da Índia, a Adolf Hitler. Pasme, seu amigo. Tanto é que ele se despede na carta com seu sincero amigo. Pelo menos é o que está escrito, né? Ele mesmo escreveu de próprio punho. E o que é que diz Mahatma Gandhi? Ele fala o seguinte: caro amigo, os amigos insistiram para que eu lhe escrevesse pelo bem da humanidade, mas relutei em fazê-lo por achar que seria uma insolência da minha parte. Alguma coisa me diz que devo deixar a relutância de lado e formular meu apelo, seja qual for o resultado. É evidente no momento, o senhor é a única pessoa do mundo capaz de impedir uma guerra, que pode reduzir a humanidade ao estado de barbárie. O senhor pagaria esse preço, por mais valioso que lhe pareça o objetivo que tem em mente? Ouvirá o apelo de alguém que deliberadamente tem repudiado a guerra com considerável sucesso? De qualquer modo, conto com seu perdão se errei ao escrever-lhe. Seu amigo sincero, e aí assina Mahatma Gandhi. Olha que coisa mais interessante, né? Cartas inusitadas aí da vida. Depois, se quiser pesquisar mais sobre este evento, vale a pena. E o que nós percebemos aqui é a incidência de uma série de elementos coesivos, ou seja, de elementos que vão ligando as ideias. Por exemplo, ele fala assim, os amigos insistiram para que eu escrevesse, mas relutei, então já apresentando aí uma oposição, mas relutei em fazê-lo, e aí ele apresenta uma causa. Agora, por achar que seria uma insolência da minha parte. Então, este por é uma preposição que está introduzindo a causa. Por que ele relutou? Qual é a causa? E aí ele apresenta. Veja como este por, portanto, estabelece essa articulação de ideias. E ele diz, alguma coisa me diz, e aí vem uma palavra relacional para conectar a oração. Alguma coisa me diz que devo deixar a relutância de lado e formular meu apelo. E aí veja agora, seja qual for o resultado. Tá vendo? Esse seja qual for o resultado, se adicionando à ideia anterior, né? Fazendo meio que uma ressalva, assim. É evidente que aqui é a incidência do que nós chamamos de modalizador, que é quando você se posiciona, né? Por meio de expressões claras. Então, é evidente que no momento, olha como este no momento nos situa no tempo. O Senhor é a única pessoa do mundo capaz de impedir uma guerra que pode, aí este que está retomando guerra, uma guerra a qual pode, é o que nós chamamos de pronome relativo. Olha como ele articula as ideias. Uma guerra que pode reduzir a humanidade ao estado de barbárie. O Senhor pagaria esse preço, por mais valioso que lhe pareça o objetivo que tem em mente. Tá vendo este por fazendo uma ressalva, depois este que retomando a palavra objetivo. Enfim, ele vai ligando todas as suas ideias, estabelecendo um fio muito convincente, inclusive, de raciocínio. Porque, embora ele seja humilde, né, manifestamente humilde, ele vai, me perdoe, se for o caso, se eu estiver cometendo um equívoco, já fazendo aí essa ressalva, ele se usa, inclusive, da própria posição dele. Porque ele estava até então evitando a guerra com considerável sucesso. Tanto que ele faz essas chamadas perguntas retóricas. São perguntas para que o Hitler pense a respeito daquilo. Ele fala assim, olha, o senhor pagaria este preço, por mais valioso que lhe pareça o objetivo que tem em mente? Tipo assim, reflita, entendeu? Fica a dica aí, é como se eu estivesse falando isso. Ouvirá o apelo de alguém que deliberadamente tem repudiado a guerra com considerável sucesso? Vem fazendo essas perguntinhas retóricas. E aí ele termina, de qualquer modo, conto com seu perdão, se errei ao escrever-lhe, seu sincero amigo, e aí assina a carta. Então note você que essas palavrinhas que apareceram sublinhadas, que eu comentei aí, né, apareceram na tela, são palavras que vão estabelecendo as relações de coesão, ou seja, de ligação entre as partes do texto, né? Evidentemente a carta não atingiu o seu objetivo, uma vez que nós tivemos a guerra, mas é uma carta muito bem escrita. É uma carta muito bem escrita. É uma carta que tem uma coerência muito clara. Ele começa fazendo uma ressalva, meio humilde, tô escrevendo que meus amigos pediram, mas em compensação sou um cara que tá parando a guerra aí a vida inteira, tenho
tido considerável sucesso, faz umas perguntas retóricas, faz uma ressalva final, se eu tiver cometido algum engano aí, vai me desculpando, e aí se despede, né? Então, perceba você como essa linearidade, ou seja, a coerência, foi obtida mediante essas chavezinhas que foram aí inseridas, que são os elementos de coesão. Mais um exemplo para nós de algo bem escrito, sabe? Que trabalhei com elementos de coesão claros. Carta de Michel Temer para Dilma Rousseff. Carta muito interessante. Está disponível aí na internet também. Eu tirei do site do G1. O Temer, ele se achava um vice decorativo. Só situando para quem não sabe do que se trata. Ele se achava um vice-presidente, porque ele era vice da presidente Dilma, né? E ele se achava um vice, digamos assim, decorativo. Ele usa essa palavra, inclusive, né? Decorativo. Ele não se sentia aceito e imerso, digamos assim, inserido no contexto da presidência da República. É como se ele sempre tivesse ficado à parte. E uma das justificativas que ele dá para a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, dentro dessa carta, é porque a Dilma desconfiava do PMDB, que era o partido dele. E aí ele vai dispondo ali uma série de razões, ele escreve a carta em tópicos, tópico 1, tópico 2. Este é o tópico 8 que eu selecionei para nós. Então, só para dar uma contextualizada. Ele fala assim, ó, tirando as memórias do baú, você vê que é uma coisa meio histórica ali, né? Tirando as memórias do baú. Ele diz, recordo ainda que a senhora, na posse, manteve reunião de 2 horas com o vice-presidente Joe Biden, com quem construí boa amizade, sem convidar-me, o que gerou em seus assessores a pergunta, o que é que houve que numa reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos, o do Brasil não se fez presente? Então, Dilma fez uma reunião com o vice dos Estados Unidos e o vice do Brasil não estava presente. Ele ficou chateado com isso. Antes, no episódio da espionagem americana, quando as conversas começaram a ser retomadas, a senhora mandava o ministro da Justiça para conversar com o vice-presidente dos Estados Unidos. Não me mandava o ministro da Justiça, tá lavando a roupa suja ali, né? Tudo isso tem significado absoluta falta de confiança. Veja como ele consegue ser, e nós vamos falar sobre essa característica, persuasivo. Por que ele consegue ser persuasivo? Porque os raciocínios dele estão muito bem amarrados. Ele vai fazendo A mais B mais C mais D mais D, nananana, logo isso demonstra absoluta falta de confiança. Então é como se ele fosse construindo uma equação. E para isso ele vai inserindo esses conectivos lógicos semânticos, né? Essas palavrazinhas que estabelecem coesão. Então veja, ele fala assim, ó, recordo ainda que nós estamos no meio da carta. Então este ainda estabelece uma adição. Tipo, além de tudo que eu disse antes, recordo ainda, né, adicionando, que a senhora na posse manteve a reunião de 2 horas com o vice Joe Biden. Aí ele faz um adendo com quem construir boa amizade. Então já coloca mais um bloquinho de ideia ali. Sem convidar-me, olha a ressalva, sem convidar-me, o que gerou, aí agora, olha como isso já vai ligando, né, com um desaguamento, digamos, um desaguar. O que gerou em seus assessores a pergunta, o que é que houve que numa reunião, até ele incorre aqui no que nós chamamos de queísmo, que é a repetição exagerada do que. O que é que houve que, numa reunião com o vice-presidente, nós vamos falar sobre isso, inclusive, no curso, dos Estados Unidos, o do Brasil não se faz presente. Antes, olha o articulador aí temporal, né? Antes, no episódio da espionagem, quando, conjunção temporal de novo, estabelecendo uma ideia de tempo. Quando as conversas começaram a ser retomadas, a senhora mandava o ministro da Justiça para conversar com o vice-presidente dos Estados Unidos. Tudo isso, e aí ele retoma o que se disse antes para amarrar. Veja como ele é estratégico. Tudo isso tem significado absoluta falta de confiança. E aí ele conduz ali para um desfecho que é absolutamente coerente com o que ele desvelou ali, né? Com o que ele apresentou no decorrer da sua argumentação.